Olá, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre classes gramaticais. Então, precisamos conhecê-las, né? Caso venha questões sobre isso. Então, vamos lá. Número 1. Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, tá? Como, por exemplo, sol, homem, caneta, paraná, né? Então, tudo aquilo que tem nome é chamado de substantivo, tá? Tudo que é nomeado. Então, digamos, nome de pessoa, o nome do animal, objetos, tudo isso é substantivo, tá? Agora vamos e eles se classificam em substantivo comum, que é aquele que nomeia seres, objetos, animais, e etc. Aquilo que tem um nome geral. Substantivo próprio é aquele que nomeia algo específico, né? Nomes de pessoas, cidades, países, ruas, enfim. Substantivo concreto nomeia coisas que têm existência própria, tá? Aquilo que você pode ver, tocar, imaginar, né? Substantivo, como o exemplo de substantivo concreto, nós temos mesa, cadeira, caneta, enfim. Substantivo abstrato é aquele que nomeia coisas que não têm existência própria, que é preciso de alguém para existir. Tipo sentimentos, tristeza, raiva, fome, dor, são abstratos. Porque não têm existência própria. Eles existem, mas precisam de algo para existir. E substantivos coletivos nomeiam que nomeiam seres, um conjunto de seres de mesma espécie, tipo o coletivo de bananas, cacho, que é um monte de bananas. Coletivo de chaves, várias chaves formam um molho. De lobos, alcateia, cães, vários cães, matilha, tá? Álbum, fotos é álbum. Vários camelos formam uma cáfila e assim por diante. Esses são os coletivos. E a gente pode falar mais detalhadamente deles, né? Basta você pedir aí que, se você quiser saber mais a respeito desses substantivos, é só pedir. Vamos lá. Número 2. Adjetivo. Adjetivo é a palavra que indica uma qualidade ou um defeito, tá? Ele indica qualidade ou defeito. Então, feliz, triste, magro, alto, linda e etc. Tá? Então eles normalmente dão característica ao substantivo. Então, se tiver lado a lado, tem o substantivo, depois vem o adjetivo. Ou o adjetivo antes, o substantivo depois. Se indicar qualidade ou defeito, ele é um adjetivo. Digamos, ela é linda. Então, linda é um substantivo, tá? Então, linda é um adjetivo, perdão, porque dá uma qualidade, né? Ele, João, é um bom aluno. Bom é o adjetivo, que é a qualidade. Aluno é o substantivo, que é quem está recebendo a qualidade. Então, é bem simples, no nosso dia a dia usamos vários. Além disso, são chamados de adjetivos aqueles que são gentílicos, os adjetivos pátrios, como brasileiro, francês, paraense, enfim, né? São também chamados de adjetivos porque caracterizam, tá? Digamos, aquele homem é francês. Então, francês é um adjetivo, é adjetivo pátrio, tá? Agora, falando, as cores também são dadas como adjetivos de acordo com o contexto. Digamos, aquela casa amarela é bonita. Então estou especificando, estou caracterizando a casa, né? Casa amarela. Então no caso temos um exemplo de adjetivo. Ok? Bem simples. Vamos detalhar também em outras aulas o adjetivo em si, porque tem muita coisa, assim como o substantivo. Temos que falar, na questão do substantivo, temos que falar sobre
aumentativo, diminutivo, né? No caso, gênero, número e grau dele. Tá? Falaremos também mais à frente. Número 3, artigo. Bom, artigo é muito conhecido. Ele é a palavra que antecede o substantivo, tá? Ou seja, ele vem antes dele, para determiná-los ou indeterminá-los. Então a gente precisa entender o artigo pode ser definido o, a, os, as. Então, por exemplo, o menino saiu cedo. O menino. Então, estou especificando, estou definindo. Quando eu digo o menino, eu sei quem é, né? É definido. A, os ou as. E os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Se eu disser um menino saiu cedo, eu não estou especificando, não sei quem é, tá? Então são só esses 8 mesmo. Definidos, o, a, os, as, e indefinidos, uma, uns, umas. Ok? Então vamos à próxima. Numeral. Numeral é a palavra que indica número, ordem, múltiplos ou frações. Então nós temos, os numerais se classificam em cardinal, que é aquele que indica quantidade. Então 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Né? Vai embora. Ordinal é aquele que indica ordem, posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Multiplicativo é aquele que indica multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. Fracionário é aquele que indica divisão, fração, meio, metade, um terço, um quinto, 2/4, 3/6 e assim por diante. E coletivos são aqueles que indicam determinado espaço, determinado numeral. Quinzena é um espaço de 15 dias, sei lá. Semestre de 6 meses. Resma, 500, né? Dúzia, 12. Então ele é uma palavra que representa um número, tá? Em coletivo. Número 5, pronomes. Também é um assunto que vamos abordar detalhadamente, tá? Pronomes, palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Então, ele pode ser pessoal. Quem são os pronomes pessoais? Né? Do caso reto, são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso oblíquo, né? Que vamos falar detalhadamente deles na aula de redação. Me, mim, comigo, refere-se a eu. Te, ti, contigo, refere-se a tu. Se, si, consigo, o, a, lhe, refere-se a ele. Nos e conosco, refere-se a nós. Vos e convosco, refere-se a vós. E se, si, consigo, os, as, lhes, refere-se a eles. Então esses são os pessoais. Pronomes de tratamento, que são aqueles utilizados em determinadas situações, como por exemplo para reis, vossa majestade, né, para autoridades, vossa senhoria, né, para juízes, vossa meritíssima e assim por diante. Tá? Pronome possessivo, aquele que indica posse, né? Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossas, vossos, vossas, enfim. Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo é aquele que talvez indique posições, né? Digamos dessa forma. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala, os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, né? Claro que tem mais. Esse, essa, isso. Então, existem formas de usá-los, né? Por exemplo, se você vê, vende-se esta casa. Você nunca vai ver por aí uma placa dizendo vende-se essa casa. A explicação é bem simples. Você usa esta
para quando o objeto estiver perto, né? Então, no caso, se você é o falante, o objeto está próximo de você que está falando, então é este livro, né? Este livro é seu, né? Então, eu sou o falante e o livro está perto de mim, então é este livro, né? Se eu sou o falante e o livro está perto de você que está ouvindo, então eu digo esse livro, né? Se ambos estamos conversando e o livro está longe de nós dois, então é aquele livro. Então existe, é por isso que a gente fala em relação à posição. Pronome definido, aquele que não define, tipo alguém, ninguém, todos, né? São exemplos. Ok? Número 6, verbo. Também falaremos detalhadamente sobre ele, tá? Aqui só é um resumo para você entender as classes gramaticais. Verbo, palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. Então, como por exemplo, andar, amar, ter, ser, estar e etc. Né? Claro que dentro de frases eles são conjugados. Falaremos detalhadamente sobre conjugação verbal. Tipo, ele anda lentamente. Anda é o nosso verbo, né? Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andares, eles andam. Andar é uma ação. Então, se é uma ação, né? Ela ama gatos, né? É um verbo, né? Amar é o verbo. Eu sou professor. Sou é um verbo de estado, tá? Fenômeno natural, eu esqueci de colocar aqui. Choveu muito ontem. Tá? Então, esse é o verbo, tá? É muito importante saber cada classe gramatical. Por isso que estou resumindo essa aula aqui. Número 7, advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, tá? Então, digamos assim, eles se classificam em 7. São advérbios de lugar, por exemplo, aqui, ali, lá, em cima, embaixo, ao lado, enfim, são advérbios, tá? Por exemplo, o livro está em cima da mesa, então está modificando o local onde ele está. O livro é o substantivo. E modifica então o sentido. Tempo, advérbios de tempo, né? Hoje, amanhã, cedo, tarde, né? São exemplos de advérbios de tempo. Palavrinhas muito importantes a serem usadas. Advérbio de modo, bem, mal, cedo, tarde, perdão. Bem, mal, frequentemente, né? A maioria daqueles que terminam com mente são advérbios de modo, mas não são todos, tá? Tipo, eu digo lentamente, é um advérbio de modo porque é uma maneira que algo é feito, que algo acontece, tá? Negação, não, nunca, né? Salvo engano, tampouco, tá? São exemplos de advérbio de negação. Jamais, né? Advérbios de intensidade, aqueles que indicam um aumento ou diminuição de algo, né? Muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, enfim. De afirmação, o mais conhecido é o sim, né? Mas também temos certamente, realmente, né? Efetivamente. E o advérbio de dúvida, talvez, quiçá, uma palavra antiga, eu acho que nem usa mais, mas é bonitinho. Quiçá, que significa talvez, acaso, possivelmente, provavelmente. Então esses são os advérbios de dúvida, tá? Então é muito importante conhecê-los, saber e procurar saber mais sobre eles, tá? São palavrinhas que modificam o sentido. Como modifica? Olha, se eu disser assim, ela é bonita. Pronto, é uma frase comum. Ela é bonita. Só que eu quero modificar o adjetivo, que é bonita. Então eu vou dizer, ela é muito bonita. Muito. Então eu modifico o sentido de bonita, que é o adjetivo. Se eu quero dizer,
ele... se eu quero dizer, por exemplo... Se eu quero dizer... Acordei cedo. Então, acordei cedo. O adjetivo é cedo. O advérbio é cedo. Só que eu quero modificar o sentido dele, desse próprio advérbio. Então eu digo, eu acordei muito cedo. Ó, modifiquei o sentido do verbo, que é acordar, e do adjetivo cedo. Ok? Acho que deu para entender. Mas qualquer dúvida, é só perguntar. Vamos lá. Número 8. Preposição. A palavra que relaciona dois termos entre si. Tá? Palavra que relaciona dois termos entre si. E é muito importante conhecê-los, porque assim, as frases, elas precisam de, algumas delas, de uma ligação. Quando falarmos mais à frente sobre transitividade verbal, você vai entender, mas entender por quê. Existe o verbo e o complemento dele, mas existem verbos que precisam de um complemento com essas preposições. Então a preposição, ela é a palavra que relaciona os termos entre si. As principais preposições são de, na, para, com, em, a, até, entre, contra, perante, sem, sob, sobre, trás, como e etc. Tem muitos, tá? Eu coloquei esses aqui porque são os mais usados. Por exemplo, parece que estamos em férias. Olha aqui a nossa preposição. Em férias. Gente, não é de férias não, tá? É em férias. Aí o de é preposição? Tá aqui, ó. E é preposição também. Gosto de leite. Então, é necessário que haja essa ligação entre verbo e complemento, tá? Entre as palavras para que haja sentido. Sem uma preposição fica gosto leite ou estou férias. Parece que estamos férias. Então, precisa ter a ligação entre os termos, tá? Essa é a função da preposição. Ok? E é muito importante saber logo o que é, para que quando falarmos sobre transitividade verbal, você possa entender de cara o que é preposição e se ele é transitivo direto ou indireto. Falaremos disso mais à frente. Número 9. Conjunção. Também é um assunto importante, principalmente para a redação, porque a gente precisa utilizar conectivos. Tá? Aqui eu estou falando só de 5. Estou falando de conjunções coordenativas, né? Então são só 5. Também tem que falar detalhadamente desse assunto e falar das subordinativas também. Então, por hora, vamos falar só das coordenativas. Conjunção é a palavra que liga termos em uma oração. Gente, uma oração é todo o sentido que está em volta de um verbo, tá? Então, obviamente, o número de verbos que tiver numa frase é o número de orações que ela possui. Então, as conjunções coordenativas podem ser aditivas, né? Que as principais conjunções aditivas são e, nem, né? São as principais. Mas também, então se você utilizar, por exemplo, gosto de trabalhar e estudar, aí eu tenho trabalhar uma oração, estudar outra oração. E eu estou juntando essas orações, colocar e, né? Que é a conjunção que indica adição, aditiva, né? Certo? O nem também, ó, não gosto de chocolate nem de morango. Estou juntando duas coisas que eu não gosto. Então, é um exemplo de conjunção aditiva, tá? Conjunção adversativa. Aqueles que indicam adversidade, contrariedade. As principais conjunções adversativas são mas, M-A-S, tá, gente? Porém, contudo, entretanto, né? Que são palavras que indicam adversidade. Você utiliza em frases. Fui à praia, mas choveu. Ah, eu não quero usar o mas. Então uso porém. Fui à praia, porém choveu, né? Entretanto, enfim, tá? São adversativas. Muito importante conhecê-las para não ficar repetindo conectivos em redações, tá? Ficar, sei o que, mais, sei o que, mais, de novo. Então tem que prestar atenção nisso. Conclusivas, né? Muito importante também ter seu conhecimento. Relação de conclusão, logo, portanto, por isso, né? São palavras que indicam conclusão.
tem muito mais, tá? Logo, então eu falei logo, portanto, por isso, pois, né? Porque são exemplos de conclusivas. Ok? Não, porque é explicativo, tá, gente? Então, conclusivo. Indicam alternativa, tá? Ideia de alternativa. São elas ou, ora, quer, né? Ou você. Melhora as notas ou vai trabalhar. Então, ou é alternativa. E por fim, explicativa, que indica a explicação. Pois, agora sim, pois, porque, que e etc. Ok? Que são essas palavrinhas aí. Cheguei tarde porque o trânsito estava intenso. Cheguei atrasado porque o trânsito estava intenso. Aí no caso, como é explicativa, é o porquê junto sem acento, tá? Número 10. Interjeição. Interjeição é uma palavra que indica que exprime emoções. E como falamos referente à aula sobre pontuação, então vale ressaltar que conjunção exprime emoções. Então cada interjeição é necessário um ponto de exclamação, tá? Ok? Então vamos lá. Eles podem indicar ele pode ter várias classificações. Aqui eu só coloquei algumas. Por exemplo, o que é isso? Meu Deus, o que está escrito aqui? Adamação? O que é isso? Tá, disfarça. Aclamação, né? Tipo, viva! Né? Ponto de exclamação. Dor, ui, ai. Ó, ai de mim, meu Deus, né? Advertência. São aqueles que indicam cuidado, né? Devagar, cuidado, atenção, olha lá, vê bem, hein? Ó. Admiração. Pode ser, ó, puxa, caramba, né? Então são esses. Tem mais, tá? Não são só esses, tá? Animação seria coragem, avante, força. Ponto de exclamação. Também, todos têm ponto de exclamação, tá? Indica aplauso, né? Bravo, ótimo, isso, muito bem, né? Alegria. Viva, desejo. Tomara. Oxalá. E chamamento, né? Psiu. Enfim, tem vários outros. Então, cada interjeição, cada palavra que exprimir emoções, você põe um ponto de exclamação, tá? E utiliza. Então, essa foi a nossa aula sobre classes gramaticais. E a gente se vê na próxima. Tchau.